Bem, primeira coisa que a gente vai fazer hoje é fazer mais um exercício, né, sobre treliça, que foi o nosso último tema, o último tema do curso, né? Então, como é um tema mais simples, a gente só vai fazer um exercício aqui no quadro branco de treliça, que foi aquele que ficou faltando na aula da semana passada. Depois eu vou passar mais exercício para vocês, para quem quiser fazer para estudar, né, para a prova, não é avaliação, não é nada disso, eu só vou passar para vocês terem aí alguns exercícios a mais. Vou passar com a resposta, inclusive, para vocês fazerem e conferirem depois se vocês fizeram certo. Mas aí é a critério de vocês. Então, vamos começar aqui com... Deixa eu compartilhar, eu não compartilhei com vocês. Esse foi o exercício, né, que ficou faltando da aula passada, que a gente ia fazer junto aqui. Então, na última aula, a gente estudou o método dos nós e o método das seções, lembra? Ambos os métodos, eles se baseiam no equilíbrio, né? O método dos nós, ele estabelece o equilíbrio em cada nó. E o método das seções, você corta uma seção, em uma seção chamada seção de Ritter, que ela precisa cortar 3 barras, que elas não sejam nem paralelas, nem concorrentes. Você faz um corte naquela estrutura e também aplica as equações de equilíbrio, né? Então, os métodos são bastante simples, é só vocês praticarem um pouco aí com exercício, mas eu acredito que não vai ter problema nenhum. Então, o exercício da última aula tinha essa treliça aqui e pedia para determinar os esforços normais nas barras 1, 3, 5, 6 e 11, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o enunciado, que seria determinar os esforços normais. Um, 3, 5, 6 e 11. Pronto, né? Então, gente, a barra 1 seria essa barra aqui, né? E a barra 3, essa outra aqui. Barra 5, 6 e 11 seriam essas três aqui. 5, 6 e 11. Então, esse aqui seria um caso típico em que a gente pode aplicar os dois métodos ao mesmo tempo, né? Você não precisa aplicar um método só, né? Você pode aplicar eles em conjunto. E lembrando sempre que o método não, ele não é recomendável quando você vai calcular uma treliça muito grande, porque ele vai propagando erros de um nó para o outro. Então, no caso aqui da barra 1 e 3, a gente pode usar o método dos nós, né? Isolar esse nó aqui, o nó 1, e calcular os esforços na barra 3 e na barra 1. Já quando a gente for fazer a barra 5, 6 e 11, a gente pode fazer um corte aqui e aplicar o método de Ritter, né? Que seria o método das seções. Então, vamos fazer juntos essa questão aqui no quadro, passo a passo, direitinho.
Aí, qualquer dúvida, vocês perguntam, vão perguntando, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer sempre é determinar as reações de apoio, né? Então, vamos lá. Certo, primeiro, então, vamos colocar aqui, né, as reações. Eu tenho um apoio aqui do primeiro gênero, né? Eu vou ter uma reação aqui e eu vou ter duas aqui nesse outro apoio. Eu já coloco nesse sentido, porque a força que eu tenho aqui atuando na direção horizontal está apontando no sentido contrário. Então, é provável que pelo menos uma dessas reações, né? É provável não, com certeza, pelo menos uma dessas está apontando para esse sentido, né? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui R1x. Lembrem que eu estou trabalhando aqui num eixo sempre global, né? Vou chamar essa reação aqui de R1x. Trazer esse mesmo para cá e colocar, então, aqui R2x e R2y. Vou colocar nessa aqui, R2y. Pronto, então agora a gente vai aplicar, né, equações de equilíbrio da estática e determinar as reações. Primeiro, vamos aplicar o somatório de forças no eixo Y, né? Porque já com esse a gente determina, então, essa reação aqui. Vou colocar aqui menorzinha. Somatório de forças no eixo Y é 0. Vamos lá, então. O que a gente tem? A gente tem 10, né? Vamos colocar negativo, menos 10, né? Essa força, essa outra força, e a reação R2Y, que está no sentido contrário, então positivo. Então, esse igual a 0, e daí, pessoal, vai sair que essa reação vale quanto? 20, né? 20 kN nesse mesmo sentido. Certo? Então, eu já vou colocar aqui que essa reação vale 20 kN. Beleza? Então, agora, tenho essas duas incógnitas aqui no mesmo eixo. Então, eu não posso usar a equação do somatório de força em x, porque eu vou ficar com duas incógnitas. Então, já aplico diretamente somatório de momento. Para facilitar, eu vou aplicar somatório de momentos aqui com respeito ao ponto 2. Aí eu vou eliminar essas duas, né? E essa aqui também, que não produzem momento com respeito ao ponto 2. E eu ficaria, então, com essa aqui, essa e a incógnita, né? Então, vamos lá. Vou trazer... Não, deixa eu escrever melhor. Vou fazer somatório de momentos. Com respeito ao ponto 2. Igual a 0. Eu tenho quem, então, pessoal? Eu tenho essa força de 10, né? Aqui está girando o horário. Seria, então, menos 10 por 3, né? Eu teria essa outra aqui também girando o horário, que seria menos 10 por 9, certo? E eu teria R1x, que também está girando o horário,
multiplicando 4 aqui a distância, né? Todo isso igual a zero. E daí eu vou ter que R1 X. Se você fazer a conta aqui, isso vai ficar 30, 90 menos 120. 120 dividido por 4 vai ficar 30, só que ela vai ficar negativo. Então, R1X, ela vai ficar aqui negativo. Menos 30 kN, quer dizer que esse sentido aqui está errado. Então, ela, na verdade, estaria apontando para cá. Certo? Pronto. Ela está apontando aqui para a esquerda. E seria igual a 30 kN. E agora, somatório de forças. No eixo X, pessoal, nem preciso escrever a equação, é muito simples. Olha só. Tem 20 e 30 apontando para esse sentido, então essa aqui vai ser 50, tá? Certo? Essas duas estão apontando para a esquerda. 30 mais 20, 50. Então, eu tenho que ter essa reação obrigatoriamente de 50 para o sentido contrário. Pronto, a gente já tem, então, as reações nos apoios. E agora, vamos passar a determinar os esforços nas barras que estão sendo pedidas aqui nessa questão. Para determinar as barras 1 e 3, eu posso usar esse nó, usar o método dos nós, estabelecendo o equilíbrio aqui no nó 1. Seria a forma mais fácil, né, do que aplicar o método das seções e cortar aqui 3 barras, aí eu ficaria com essas incógnitas para nada, porque está sendo pedida só essa barra e só essa aqui. Então, é mais fácil eu usar aqui método dos nós. Simplifica muito. Então, vamos lá. Eu vou trazer para cá, eu vou isolar esse nó. Certo? Vou isolar o nó 1. Vou trazer para cá uma figura do nó 1 isolado. Pronto. Isolei aqui o nó 1. Então, eu tenho a reação aqui, certo? Essa reação aí que seria 30 kN. Trazer para cá. Certo? 30 kN. E tenho 2 barras. O que que eu vou fazer, então? Eu cortei aqui o nó. Então, eu vou arbitrar um sentido aqui para meu esforço normal N1. Vou colocar aqui que esse esforço vai ser N1, perdão, N3, né? Barra 3. E esse aqui vai ser N1, o esforço normal na barra 1. Então, pessoal, aqui é muito simples, né? Saber quanto vale aquele esforço. Vocês aplicam equações de equilíbrio. Esse aqui vai valer 30, né? Deixa eu escrever isso aí mais bonito. Né? Eu vou ter 30 kN também aqui da força, do esforço normal na barra 3. E essa aqui vai ser 0. Porque eu não tenho força aqui na vertical. O nó, ele tem que estar em equilíbrio. Então, você simplesmente pega aí e coloca igual a 0. Certo? Então, a gente já tem
o esforço aqui na barra N3, que seria tração. Você sempre tem que olhar o que ele está causando aqui no nó, certo? Então, seria tração. Por que a gente olha aqui nas treliças, pessoal? O que ela faz na ligação, que seria, no caso, o nó? Porque, geralmente, as treliças, elas são de aço, né? Em perfis de aço. Então, geralmente, você usa aço. Como o aço ele tem uma resistência tanto à tração quanto à compressão muito parecida, o mais importante para você é saber o que está fazendo aí na ligação. Se ele traciona ou comprime a ligação, ou não, né? Porque não tem muito problema o qual seria o esforço na barra, porque a resistência do aço, tanto a tração quanto a compressão, ela é muito similar. Professora? Sim. Boa noite. Então aquela força ali de 20 quilonewtons não atua aí, né? Não, porque você corta aqui o nó, né? Você isola o nó. Então, você só vai ficar com a força que está atuando naquele nó. Entendi, obrigado. Essa força de 20 já estaria no nó 2. Você pode determinar pelo método 2 nós, que seria só o nó 1, né? É mais simples. Você pode usar o método das seções e cortar aqui essas 3 barras, né? Aí você ficaria com todo esse trecho. Só que aí, para que você vai fazer mais cálculos? Com o método 2 nós, simplesmente, olha só que fácil, você obtém esses valores aí. Então, é isso. Vocês olham a treliça e vocês, dependendo das barras que estão sendo pedidas, vocês veem qual dos métodos seria o mais conveniente, né? Se estão sendo pedidas barras que são próximas, concorrentes a um nó, você provavelmente utilizará o método 2 nós, porque vai ser mais simples. Se estão sendo pedidas já outras barras que ficam mais para o meio da treliça, então você aplica o método das seções, né? Que aí não faz sentido aplicar o método 2 nós, porque você teria que ir nó por nó, determinando para chegar naquele meio, né? Então, professor, no método das seções, eu posso fazer uma seção em qualquer sentido, na horizontal, na vertical ou não? não, você tem para escolher essa seção um critério. A seção ela tem que cortar 3 barras, apenas 3 barras, e elas não podem ser nem paralelas, nem concorrentes. Então, aqui você só pode cortar assim, né? Essas 3, por exemplo, 3, 2 e 10, 6, 5, 11. Você poderia cortar também 9, 7 e 11, né? Você não pode cortar assim, 6, 5 e 7, porque essas 3 são concorrentes. Então, aí você não vai conseguir determinar. Você precisa cortar essa seção com 3 barras que não sejam paralelas nem concorrentes. Entende? Acho que eu entendi. Professora, paralela, tudo bem, mas a senhora pode ser mais clara um pouquinho em relação a ser concorrente, por favor? Então, pessoal, concorrente é que elas concorrem aqui no mesmo nó. Por exemplo, a barra 5 e 7, elas são concorrentes aqui no nó 5. A barra 6, 5 e 7, os eixos delas não são concorrentes aqui no nó 5, né? Elas estão passando pelo nó 5, a 3, certo? Então, essas 3 barras aqui, elas estão concorrendo no nó 5. A barra 9 e a barra 8 são concorrentes aqui no nó 7. Né? Os 2 eixos dela passam no mesmo nó. Então, você precisa cortar 3 que elas não sejam nem paralelas, nem concorrentes. Essas 3, né? Se você corta aqui 6, 5 e 11, você tem que 6 e 5, elas são concorrentes, mas 11 não é. Você tem 6 e 11 que são paralelas, mas 5 não é. Entende? Então, dessas 3... Agora ficou mais claro. Dessas 2 3, podem até ser, mas uma não. isso, 2 podem ser, mas a outra não. As 3 juntas não podem concorrer e as 3 juntas não podem ser paralelas.
Deu para entender agora? Perfeito, obrigado. É isso, então. Então, gente, a gente já determinou já aqui os esforços, né? Então, o que eu estava falando para vocês, que é muito... Assim, a lógica do porquê não importa aqui o esforço tanto na barra quanto na ligação, é porque as treliças são de aço. Se fosse um elemento de concreto armado, sim importaria, porque o concreto ele tem uma resistência à tração muito baixa e a compressão muito elevada. Então, você sim precisa saber quando é tração e compressão no elemento. Porque se for tração, você precisa colocar reforço de tração, né? Seria o aço. Mas em um elemento, um perfil de aço, essas resistências são muito próximas, praticamente iguais. Então, não precisa essa preocupação quanto ao esforço na barra, e sim o que ele está fazendo na ligação. Que na hora de você fazer o desenho dessa ligação, né? Se ele estiver trabalhando a compressão, é uma coisa. Se ele estiver sendo tracionado, é outra coisa. Mas isso aí é para conhecimento geral de você. Então, vamos lá. Vamos para as barras 5, 6 e 11, né? Barras 5, 6 e 11, eu posso aplicar, então, o método das seções. O método das seções, eu posso fazer um corte aqui, né? E essa seria a seção S de Ritter. Corta 3 barras, que elas não são nem paralelas, nem concorrentes, né? São 3 barras. Tem 2 concorrentes e 2 paralelas, mas as 3 ao mesmo tempo não são. Então, isso aí já ficou claro. Então, agora, pessoal, a gente pode isolar um dos lados. Você faz um corte e você fica com esse lado ou fica com o outro lado. Então, eu peguei aqui, vou trazer uma figura aqui cortada. Vou colocar aqui embaixo. Eu peguei aqui o lado, perdão. O lado esquerdo. Na verdade, o lado direito seria mais simples, né? Porque tem menos força. Mas tanto faz. Como aqui no caso da treliça, não é tão complicado quanto o gráfico de momento, que leva mais cálculo, né? Aqui é mais simples, então eu acabei pegando aqui esse lado. Mas vocês poderiam pegar aqui o lado direito. Até depois vocês podem fazer em casa e conferir que ele tem que ficar, né? O valor tem que dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Vou colocar aqui de novo. Eu vou colocar de novo aqui as reações, né? Essa fica para cá, essa fica apontando para cá. Pronto, vou trazer os valores para cá também. Para a gente ficar trabalhando aqui embaixo agora. Então, gente, agora, né, vamos ficar trabalhando aqui com essa seção aqui que a gente cortou, né? A gente cortou aqui em 6, 5 e 11. E vamos colocar, então, esforços arbitrários aqui. Né? Eu vou colocar um, apontando aqui para cá. Eu vou colocar esse N5, apontando aqui para cá. E o N11. N6. Esse aqui vai ser o esforço normal na barra 6. Vou colocar aqui o esforço normal na barra 5.
e o esforço normal na barra 11. Eu não sei se esse vai ser o sentido, tá? Depois a gente, se dá negativo, troca. E agora seria só aplicar de novo equações de equilíbrio e determinar todas essas forças aqui. Mas o que acontece, pessoal? A gente precisa decompor essa força aqui em 5, porque ela está inclinada. A gente precisa trabalhar com as duas componentes nos eixos ortogonais, né? Nos eixos globais, x e y. Então, gente, o que a gente faz? Determinar o ângulo, né, de inclinação, esse ângulo aqui. Como que a gente determina? Por trigonometria. Eu tenho que isso aqui, né? Seriam 3 metros. E esse lado aqui é 4, né? Então, esse ângulo seria esse mesmo aqui, né? Por exemplo. Então, eu tenho aqui que a tangente do ângulo seria 4 dividido por 3, né? Então, seria calcular esse ângulo. Vocês pegam aí a calculadora. Ai, perdão. Eu vou chamar de ângulo alfa. Vou colocar ângulo, porque eu não sei como escrever letra grega aqui agora. Não. Ou vou colocar alfa, tá? Vocês sabem que é o ângulo. Então, vocês calculam aí tangente inversa, né? A tangente do ângulo alfa seria 4 dividido por 3, né? Então, vocês calculam aí a tangente inversa e esse ângulo, ele vai dar 53,1, aproximadamente, né? Arredondado. Mas eu arredondei aí para 53,1 graus, né? Professora, quando você fala tangente inversa, você está falando arco tangente? Isso. Ok. Então, A gente, calculadora é tangente menos 1, não é? isso, tangente elevado a menos 1, aí você tem a tangente inversa, que seria a cotangente, a mesma coisa. Gente, desculpem aí, que às vezes essa aqui fica travado. Aí ele trava. Beleza, então esse seria o ângulo, e agora a gente pode calcular as duas componentes, né? Você tem uma componente que seria o seno e outra cosseno de alfa, né? Então, a componente do cosseno vai ser essa aqui, certo? A horizontal. E a componente do seno vai ser essa outra aqui na vertical. Então, a gente teria aqui uma N5 cosseno de alfa que seria essa aqui. E a outra seria, então, N5 seno de alfa. N5 seno de alfa. Então, gente, pronto, a gente já pode... Deixa eu colocar isso aqui maior, pronto. A gente pode, então, aplicar as equações de equilíbrio
e determinar, então, N5, né? E N6, N11, né? Porque a gente já tem as duas componentes, agora vocês trabalham só com as componentes, né? Então, vamos lá. Primeiramente, se eu aplicar agora somatório de forças no eixo X, eu vou ficar com essa incógnita, essa incógnita, certo? Então, primeiro eu aplico somatório no eixo Y, que eu vou conseguir determinar apenas, eu tenho só essa incógnita, e eu tenho essas forças todas conhecidas, e com essa equação, então, eu vou ter N5. E eu já determinaria uma incógnita com esse somatório de forças no eixo Y. Então, vou colocar aqui. Somatório de forças no eixo Y. Pronto. E a gente teria o quê, então? A gente teria menos 10, considerando o negativo para baixo, mais 20, certo? Mais N5 seno de alfa, que seria essa incógnita aqui. N5 que multiplica seno de alfa, isso vai ser igual a 0. Se vocês calculam aí, pega uma calculadora aí, né? Vocês vão ter aqui menos 10 mais 20, vai ser 10, passa para o outro lado e divide pelo seno de alfa. Você calcula aí o seno de 53,1, que vai dar aproximadamente 0,8, né? E como ele passa negativo, N5 vai ficar com um valor de menos 12,5, né? Arredondando aí para uma casa decimal. Quer dizer que o sentido desse aqui está errado. Então, eu preciso inverter esse sentido. Eu arbitrei um sentido e ela está dando negativo, quer dizer que está no sentido contrário, né? Então, apago isso aqui, vou colocar para o sentido certinho a força e as componentes, né? Porque lembrem que isso aqui é uma resultante e as componentes. Então, o sentido de uma está errado e as outras também. Você tem que inverter tudo aí para o sentido contrário. Certo? Já inverti aqui. Então, está certinho. Essa N5 estaria, então, comprimindo esse nó. Então, aqui seria a compressão. Certo? Vou escrever aqui. Que N5 vai ser igual a 12,5 kN. E vai ser de compressão. N5 já seria, né? A resultante aqui, a força na barra. Que eu determinei com essa equação. Então, tá faltando o quê, gente? Tá faltando N6 e N11. Mas, para eu trabalhar com as equações de equilíbrio, eu preciso continuar trabalhando com as componentes aqui, né? De N5 seno e N5 cosseno. De novo, se eu aplicar agora a somatória das forças no eixo X, eu vou ficar com essa incógnita e essa incógnita. Então, eu não vou conseguir determinar. O que eu posso fazer? Aplicar o somatório de momento com respeito a qualquer nó ou a qualquer apoio para encontrar uma dessas incógnitas e depois sim aplicam equações de somatório de forças no eixo X. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar somatório de momentos com respeito a esse nó aqui, nó 4. Pode ser qualquer nó, mas se você escolhe esse aqui, olha, vai eliminar essa N5, porque ela está passando por aqui, né? Você pode trabalhar ou com as componentes ou com a resultante. Você vai trabalhar com uma das duas, não pode trabalhar com as duas, porque senão você está considerando
mais forças, né? Nesse caso, você é conveniente que fique trabalhando aqui com a resultante, porque você vai zerar o momento, né? Ela não tem distância, não produz momento com respeito a esse nó. Essa N11 também. Essa R2X também vai ser zero. E essa aqui também está passando pelo nó. Então, todas essas forças que estão passando aqui pelo nó, não vão produzir momento aí. Então, eu vou ficar com pouquinhas forças, né? Eu posso, então, usar essa equação de momento no nó 4, né? Somatório de momentos aí com respeito ao nó 4 tem que ser zero. Certo? Então, vamos lá. O que eu tenho, então, produzindo momento aqui no nó 4? Vamos começar aqui com a incógnita, N6. Eu teria N6, que multiplica 4 metros aqui, certo? N6 por 4, estaria girando aqui horário. Então, eu vou considerar negativo. Certo? Esse momento. Esse aqui não produz, esse aqui também não, esse aqui também não. Essa R2X também não produz momento. Eu teria, então, essa outra reação aqui de 20 por 3, né? Que estaria também aqui horário, certo? Então, seria negativo também, 20 por 3 metros, 20 quilonewtons por 3 metros. E eu teria essa outra aqui em cima, essa outra reação, que seria 30 por 4, né? Essa aqui está girando anti-horário, então essa vai ser positiva. 30 por 4, positivo, e acabou. Não tem mais outra força produzindo aí momento com respeito ao ponto 4. Então, tudo isso vai ser zero. E o resultado disso aí me vai dar N6. Se você fazem a conta aí, N6 vai dar 20 por 3, 60. 3 por 4, 12, então seria 120, né? Menos 60 mais 120 vai ser 60, que vai passar para o outro lado negativo. Só que você passa esse menos 4 também negativo, aí não sei, fica positiva, né? Que seria 60 dividido por 4, e isso dá 15. 15,0 kN. Então, gente, a gente encontrou aqui o valor dessa incógnita, N6, que está tracionando o nó, então seria tração, né? Pronto. E agora, simplesmente, a gente aplica o quê? Somatório de forças no eixo X. Que só tem essa outra incógnita, seria a N11. O restante a gente já conhece. Então, vamos lá. A equação de somatório de forças no eixo X igual a zero. Então, a gente tem o quê, pessoal? Vamos começar aqui por N6, né? 15 quilonewtons. Mais N11, né? Tem essa aqui de 30, apontando para o outro lado, menos 30, mais 50, está no mesmo sentido que essas aqui. E está faltando o quê? Está faltando essa componente aqui, que está na horizontal, certo? De N5 cosseno alfa. Essa componente está apontando para
à esquerda como 30, então é negativo. N5 é 15, perdão, N5 é 12,5, né? A gente já determinou. Então, seria 12,5 que multiplica cosseno de alfa, que seria 53,1, e todo isso igual a zero. Certo? Se você fazem a conta aí, resolvem isso aí na calculadora para achar N11. N11 vai dar menos 27,5 kN. Quer dizer que esse sentido aqui está errado, né? Se você fazer essa conta aqui, esse somatório, vai ficar um número positivo, que quando vocês passam para o outro lado, vai ficar negativo. E vai dar 27,5 negativo. Então, esse sentido aqui está errado. Eu vou lá e coloco para o sentido certo. E N11 seria, então, também de compressão. Pronto. Professora, Sim, eu fiquei pode falar. no somatório de momentos ali no nó 4, por que que as componentes x e y ali de N5 não fazem momento ali, se tem uma distância? Então, você vai trabalhar com um sistema de força. Esse sistema das componentes é equivalente a essa resultante. Ou você usa um, ou você usa outro. Você usa um ou outro, dependendo do que for conveniente no seu cálculo, certo? Mas deixa eu ver se eu entendi. Ali no somatório de forças em x, você usou eles porque, tipo assim, só teria um dos dois. No caso ali do momento, você teria que usar o x e o y. Aí não teria nada a ver, porque você ia usar os dois de qualquer maneira. É por Não, causa disso? assim, você vai usar só um em uma equação. Não quer dizer que você está usando um no exercício e vai usar em cada equação, não. Você vai aplicar somatório de forças no eixo y e você precisa utilizar, então, as componentes. Se você vai fazer somatório de momento e é conveniente para você usar a resultante, então você usa a resultante. Você só não pode incluir as componentes e a resultante no cálculo, entende? Por exemplo, nessa aqui que eu incluí a resultante porque era conveniente, qual foi somatório de momento, eu incluí a resultante, mas nenhuma componente aparece nessa equação, certo? Entendi. Aqui em somatório de forças no eixo X, eu tenho que utilizar sim, porque eu tenho que utilizar sempre uma dessas duas, desses dois estados de força, ou a componente ou a resultante. Você não pode sumir, ele não pode sumir daí e não podem estar os dois. Agora, você pode escolher um ou outro, porque eles são equivalentes, né? Dizer que N5 está aqui na diagonal é a mesma coisa que dizer que eu não tenho N5 na diagonal e que tenho essas duas. Então, você escolhe convenientemente. Você não pode simplesmente sumir tudo isso aqui, não pode. Você pode usar ou a resultante ou as componentes. Quando você estiver trabalhando nos eixos ortogonais, você vai escolher as componentes, porque senão essa aqui não pode, porque não está no eixo. Mas se você estiver trabalhando com o somatório de momento, e a resultante passar por algum ponto, é como se você escolhesse também essas duas e calcular o momento aqui, mas ele vai ser zero. Vai dar a mesma coisa, né? Ah, então, se eu usasse elas, ia dar o mesmo valor. Isso, vai dar a mesma coisa. Porque elas não têm braço também, né? Essa resultante, ela está aqui diagonal, então é como se essas componentes estivessem atuando nesse nó aqui, certo? Também estariam passando pelo nó, seria zero também. Dá para entender? Mas o N5, a força N5, ela não faz momento ali. Não, então, a força N5, ela é uma representação. Lembrem que cada barra, ela tem duas componentes, né? Quando eu tenho essa N6 aqui, ela está aqui tracionando esse nó,
Mas do outro lado da barra, eu tenho outra do sentido contrário, certo? Como que eu tivesse aqui essa força, uma forcinha aqui e outra aqui, certo? Eu teria a força N3, que está aqui em cima. Eu terminei já, que seria 30. Eu teria 30 aqui e 30 aqui, em cada nó. Seria a mesma coisa que esse N5. Eu tenho uma N5 aqui nesse nó e outra no nó contrário, apontando para o outro lado. Então, eu estou trabalhando com essa aqui, que está comprimindo esse nó. Seria como se ela estivesse aqui, só que eu fiz um corte, representei aqui onde eu cortei, mas seria a mesma coisa que elas estivessem aqui nos nó, né? É só uma representação. Você poderia ter colocado a N6 aqui, do ladinho do nó, a N11 aqui do ladinho do nó, e a N5 aqui no nó, né? Que as duas componentes estariam aqui também no nó. Ah, sim, professora, agora ficou mais fácil de entender. Valeu. Entende? Só que a gente faz esse cortecinho e representa para ser mais, né, uma visualização mais clara. Mas sempre você tem um par de forças, né? Tem essa forcinha aqui no nó, e no nó dessa mesma barra, o nó contrário, ou seja, da outra extremidade, você vai ter essa mesma força de 15 no sentido contrário. O que quer dizer que essa barra está tracionando, né? Ela trabalha a tração, ela traciona essas duas ligações. Então, você precisa de um par de forças para tracionar. Mesma coisa que a compressão, essa que está inclinada, está sendo comprimida, que você tem, né? Uma forcinha aqui comprimindo esse nó, e outra no sentido contrário, comprimindo o outro nó. Então, seria, né? Uma apontando para cá e outra apontando para cá. Ficou claro agora? Ficou sim, professora, obrigada. Então, gente, é isso. Já acabou essa questão. Então, a gente conseguiu determinar toda essa força, né? Os esforços normais na barra. Então, a gente teria aqui que N3 é 30 de tração, vou colocar aqui. Tração, né? N6 aqui seria de tração. N1 é 0, né? N6 também seria de tração. N11 seria a compressão, então. E N5 aqui seria também compressão. E pronto, a gente acabou de resolver essa treliça, então, as barras que estavam sendo pedidas na questão, né? Gente, alguma dúvida quanto à resolução? Nenhuma dúvida? Para mim tá tranquilo. Professor, para mim eu não vi o início, aí eu vou ver depois da aula, eu entrei atrasado, tá bom? Tá. Então, gente, é isso aí. Você apenas precisa estabelecer equilíbrio ou nos nós, ou em uma parte da seção da estrutura, né? Você faz um corte e fica com uma parte da estrutura. Esse seria o método das seções. E o método dos nós, você pode utilizar sempre para determinar os esforços nas barras aqui, que são concorrentes a um nó. Seria estabelecer o equilíbrio no nó. Né? Na verdade, quando você vai determinar ou calcular uma treliça, você precisa o esforço em cada uma das barras, né? Em todas elas. Só que a gente aqui está aprendendo. Então, eu não vou pedir para vocês fazerem em todas as barras, né? Então, algumas que vocês façam, já dá para saber se vocês conhecem, dominam o método. Certo? Então, pessoal, eu vou passar para vocês
Eu até vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou passar para vocês dois exercícios de treliça, mas é a mesma coisa que a gente fez aqui. Eu vou passar para vocês aqui pelo chat o PDF. E depois vou colocar também no aula, né? Para quem não está aqui na aula, depois pega lá também. Eu trouxe aqui 2 exercícios. Isso não é avaliação, é para vocês estudarem para a prova, né? Quem quiser estudar mais, aí fica a critério de vocês. Quem acha que entendeu tudo e não precisa mais, isso aí é com vocês, tá? Então, eu trouxe essa treliça aqui. O exercício pede para determinar os esforços normais nas barras das treliças. Então, tem uma treliça 1 aqui e uma treliça 2 aqui. Agora, vocês Compartilhando não. Tá Oi? compartilhando não. Ah, perdão. Espera aí. Só um minuto. Pronto. Agora foi, né? Oi. Então, eu tenho aqui 2 exercícios. Treliça 1, né? Pede para determinar os esforços nas barras. Treliça 1, treliça 2. Então, gente, vocês podem fazer o exercício como vocês quiserem. Vocês não precisam calcular em cada uma das barras, porque isso aí depende do tempo que vocês têm disponível, né, para estudar a disciplina. Mas vocês podem escolher para treinar, né, estudar. Ah, eu vou determinar nessa barra aqui, ou nessa e nessa, e vou usar o método de Ritter, então vou contar aqui. Ou vocês podem falar, ah, eu quero determinar nessas duas, e vou usar o método dos nomes. Ou eu vou determinar nessa e nessa. Pronto, vocês escolhem aí. Quem quiser determinar em todas, faz em todas. Aí é com vocês, depende do tempo e disponibilidade de vocês, tá? O exercício é só para vocês terem coisa para estudar. Esse aqui também. Professora, esse aí Sim. já tá no AVA? Tá lá no AVA para imprimir? Vou colocar depois da aula, no aula. Ah, tá bom. E então, gente, a segunda folha aqui eu coloquei a resposta. A ideia é que você faça e depois confiram, né? É para vocês, então. Mas vocês têm aqui a forcinha, estou mostrando porque vocês não vão lembrar, né? Vocês têm aqui o esforço de cada barra, se é tração ou compressão. Compressão está negativo, tração positivo e o valor das reações também, para ambas treliças. Então, você aí escolhe. Ah, eu quero fazer essas 2 barras, vou determinar essas 2 pelo método das seções. Aí você faz, depois vai lá e confere se você fez certo, e se não, você volta atrás e procura o erro. Tá? Então, é só um treinamento aí para vocês, vou deixar aí no aula. Mas é a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Porque na prova vocês vão ter um exercício de treliça. Eu não vou pedir para vocês calcularem 5 ou 6 barras na prova, tá? Pode ser 2 ou 3 pelo método das seções, ou umas 2 pelo método dos não, só isso. Mas é a mesma coisa que a gente fez aqui na aula, né? Professora, quando eu Sim. vou fazer uma sessão, ela pode cortar mais de 3 barras? Não, são 3 barras que não sejam paralelas nem concorrentes, tá? No caso, se eu fosse fazer um corte aí no meio, eu não podia, né? Não, assim não. Você tem que cortar assim. Ah, tá bom. São sempre 3 barras e com essas condições, nem paralelas nem concorrentes. Certo? Então, gente, isso aqui vou deixar aí depois no aula, deixo para vocês. Vou passar aqui agora no Messenger também, aqui na mensagem. Professora, a prova não vai precisar digitar nada não, né? Não, só é colher, múltipla escolha. Tinha um professor que deixava a resposta certa com a cor um pouco diferente. Como assim?
Boa, líder. Então, a opção certa de escolher, ele deixava um pouquinho a cor, o preto meio clarinho, meio mais cinzentado, aí facilitava, entendeu? Ah, mas aí tá falando a resposta, né? Bom, gente, esse aqui não tá assim. A prova vocês está toda a mesma cor. Então, lamentavelmente, vocês não vão ter essa dica aí de qual escolher, tá? Mas, gente, não tem problema, assim. São as mesmas coisas que a gente está vendo na aula. E vocês não vão ter que realizar cálculos estratosféricos. Vou repetir aqui de novo. Nas questões que for para diagrama de momento, você não precisa sair fazendo o cálculo da estrutura inteira e traçando o diagrama. Às vezes, vocês conferindo pequenas coisas, vocês vão saber qual é que está certo e qual não. Então, não fiquem, né, achando que vocês vão sair fazendo um monte de cálculos na prova. A prova é mais para pensar do que para ficar fazendo a conta. E algumas questões vocês vão ter que fazer conta, mas são contas bem pequenas, né? Não é nada assim muito grande. Então, é só isso aí. Passei para vocês aqui o PDF de treliça. Só passei esses exercícios adicionais de treliça, porque a gente fez pouco, né? E também é um tema mais simples, né? Já diagrama, que é mais, né, um pouquinho mais difícil. Vocês têm mais exercícios nas aulas. Eu trouxe outro exercício para ver hoje, de um pórtico, e também eu vou falando algumas coisas assim. Na resolução, eu vou também esclarecendo algumas coisas que são importantes para vocês. Então, gente, eu proponho fazer uma pausa agora, mesmo que seja um pouquinho antes, porque aí depois a gente fica já com um exercício de pórtico e vai até o final. Senão, eu vou ter que partir aí o exercício depois para fazer uma pausa. Então, eu acho melhor fazer uma pausa agora e já voltar depois contínuo até o final. Ou até onde a gente aproveitar, né? Pode ser que a gente termine um pouquinho antes hoje. E vocês podem também perguntar dúvidas na parte final da aula e tal. Então, eu acho melhor assim, né? Vocês não acham melhor parar agora e depois já fazer o exercício contínuo? Sim. Então, são 8h15, a gente volta, tá? Beleza. Até daqui a pouquinho, então.